Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor nosso Deus, uma alegria estar diante de você e de sua família nesse momento. Um momento diferente, como eu sempre digo, mas não menos importante. Momento este que o Senhor está nos concedendo para o nosso crescimento espiritual, ainda que nós não estejamos reunidos, corporalmente falando, mas estamos reunidos num só coração nesse momento. Eu aqui no meu gabinete, em minha casa, você aí na sua casa, seja na frente do seu celular, seja na frente do seu PC ou da sua televisão. O que importa é que esses momentos que teremos a partir de agora contribuirão e muito para o nosso crescimento espiritual. Eu quero te convidar primeiramente para uma oração, logo em seguida nós vamos para a nossa pequena escola bíblica dominical e eu tenho algumas coisas muito importantes para falar para você. Pai, em nome de Jesus eu peço a sua direção, que tudo o que ocorrer aqui hoje, seja agora pela manhã, seja hoje à noite, seja para a tua glória e que o Senhor permita que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e que sua igreja possa ser edificada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com você hoje sobre esse livro maravilhoso que dirige a minha e a sua vida, a Bíblia Sagrada. Eu sei que você já sabe muitas coisas que eu vou falar para você, mas é sempre bom relembrarmos algumas informações importantes, porque a Bíblia Sagrada não chegou até nossas mãos assim, de uma hora para outra. Ela tem uma história, e é sobre essa história que eu gostaria de conversar com você. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, essa palavra Bíblia, ela vem de um vocábulo grego chamado biblos. E é daí que vem a palavra biblioteca, é a mesma raiz. Assim como numa biblioteca, nós temos vários livros com várias temáticas diferentes. Na Bíblia também nós temos 66 pequenos livros agrupados e com temáticas distintas, embora toda a Bíblia tenha uma unidade e fale apenas de um assunto. Eu gostaria de meditar sobre isso com você. Esse livro é um livro que demorou 1500 anos para ser escrito. Ele começou a ser escrito por volta do ano 1400 a.C. e terminou de ser escrito por volta do ano 100. Muito tempo. E ele teve 40 autores diferentes. O curioso é que a maioria desses autores não conheceram uns aos outros. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, nós percebemos que ela se completa. A Bíblia Sagrada, na verdade, é um grande livro com uma mensagem divina, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, que preenche o nosso coração, que traz paz ao nosso coração. E embora ela seja subdividida em 66 pequenos livros, ela mantém essa unidade. Ela está dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não gosto da expressão Velho Testamento, como alguns usam, embora não esteja errado, mas eu prefiro usar o termo Antigo Testamento. Hoje, rapidamente, não vou demorar, eu gostaria de pensar com você sobre o Antigo Testamento. E na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos pensar sobre o Novo Testamento. Como eu disse para você, o Antigo Testamento, assim como o Novo, estão agrupados, ambos, Antigo e Novo, com esses livros, e esses livros estão subdivididos. Quando a Bíblia foi organizada, ela não foi originariamente organizada em forma cronológica, embora haja uma versão muito boa da Bíblia Sagrada em ordem cronológica. Mas a sua Bíblia, essa Bíblia do dia a dia, ela não está em ordem cronológica, porém, ela está organizada em temáticas, porque a Bíblia é um livro
que nos apresenta vários tipos de literatura. Por exemplo, o Antigo Testamento ele está subdividido da seguinte maneira. Nós vamos ter os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, eles foram escritos por Moisés e eles compõem aqueles que a teologia chama de livros legislativos. Esses livros, eles então receberam o nome, o seu agrupamento de Pentateuco. Depois nós vamos ter os livros históricos. A partir de Josué, nós temos os livros históricos. Começa em Josué e termina em Esther. E, como o próprio nome diz, históricos por quê? Porque eles contam uma história. História da nação de Israel. Não do seu nascimento, mas história da nação de Israel agora na sua forma geográfica. A partir do momento em que a nação de Israel toma posse da terra prometida. Para entender os livros históricos, você precisa compreender o Pentateuco. É muito importante que você conheça o Pentateuco, que você tenha lido os 5 primeiros livros da Bíblia, para que você possa ter uma compreensão dos livros históricos, ok? E depois, quando você for ler os livros poéticos, nós vamos falar deles daqui a pouco, é muito importante que você também tenha conhecido os livros históricos, porque os livros proféticos, os profetas, estão inseridos dentro desse conjunto chamado livros históricos, principalmente primeiro e segundo livro dos reis. Pois bem, nós vamos ter também os livros poéticos. Quem são os livros poéticos? Quais são os livros poéticos? São livros que foram escritos em forma de poesia. Nós vamos ter os livros de Jó, Salmos, Provérbios, nós vamos ter o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E aí sim, nós entramos nos livros proféticos. Os livros proféticos, por sua vez, eles estão subdivididos em 3 categorias. Nós vamos ter os profetas pré-exílicos, eu vou falar disso daqui a pouco, exílicos e pós-exílicos. Ok? Eu fiz esse resumo para você, só para que você possa se inteirar do que nós vamos abordar a partir de agora. O livro de Gênesis é o livro dos começos. É no livro de Gênesis que você vai ver o nascimento, o começo da história da nação de Israel, a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e pede para que Abraão saia da sua terra, Ur dos Caldeus, e vá para a terra de Canaã, terra esta que o Senhor daria em possessão aos descendentes de Abraão. Então, se você quer conhecer como foi que nasceu a nação de Israel, você precisa recorrer ao livro de Gênesis. É lá que você terá essas informações. Israel nasce, Israel surge a partir de Abraão, ok? Abraão tem um filho, Isaac, que por sua vez tem 2 filhos com Rebeca, Esaú e Jacó. Jacó foge para a terra de Labão, lá ele tem 4 esposas, dessas 4 esposas ele tem 12 filhos e uma filha, esses 12 filhos vão tendo mais filhos, que tem mais filhos, e desses 12, um se destaca, José, que vai para o Egito, se torna governador do Egito e chama a sua família para morar no Egito, na terra de Gósen. Então, ao todo, 70 almas vão para o Egito. Lá, eles se multiplicam, Faraó fica temeroso daquele povo numeroso se unir aos inimigos, escraviza-os, e já estamos no livro de Êxodo. Deus pega Moisés vai até o Egito, tira o povo de lá e vai caminho de 40 anos para a terra prometida. Então, esse povo que surge, que nasce em Gênesis, é liberto em Êxodo e agora
esse povo precisa saber como cultuar o Senhor. Entende? Como é que eu vou cultuar a Deus? Eu preciso saber como Deus quer ser cultuado. Aí nós estamos no livro de Levítico. Levítico é o livro do culto. É em Levítico que você vai tomar conhecimento da maneira como Deus quer ser cultuado. Esse povo que nasceu em Gênesis, foi escravizado, liberto em Êxodo, e agora tem um método, tem um livro que gerencia a forma de culto, é um povo rebelde, obstinado, que desobedece a Deus o tempo todo, um povo que o tempo inteiro está sendo disciplinado pelo Senhor, um povo que cresce, um povo que se torna muito numeroso. Nós estamos agora no livro de Números, ok? E esse povo vai morrendo no deserto como castigo do seu pecado. Surge uma nova geração de israelitas. Essa nova geração precisava conhecer a lei de Deus novamente. Moisés entende que a lei de Deus precisa ser ensinada novamente para aquela nova geração de israelitas. Estamos em Deuteronômio. Esse é o objetivo de Deuteronômio, é a repetição da lei. Certo? Moisés morre, eles estão agora às portas da terra prometida. No livro de Deuteronômio, Moisés morre e entramos no livro de Josué, quando Deus chama Josué. Ou seja, saímos do Pentateuco, desses 5 primeiros livros, e entramos agora no primeiro livro histórico. Ali, essa nação que se formou no deserto, uma nação numerosa, vai entrar à terra prometida e vai possuir a terra prometida. Estamos em Josué, depois nós estamos no período dos juízes, quando Josué morre, juízes que nós estamos estudando às quartas-feiras na igreja. Depois depois de juízes, nós entramos no livro de Ruth, e aí sim, entramos no primeiro livro de Samuel, quando o povo pede um rei, inicia-se o período da monarquia, primeiro e segundo Samuel, entramos no período dos reis, primeiro e segundo reis, até aqui. Esses reis desobedientes, infiéis, reis que não temeram a Deus, é no livro de Reis, depois da morte de Salomão, filho de Davi, que Deus vai dividir a nação de Israel em 2 partes, o reino do norte, Israel, capital Samaria, o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. No ano 722 a.C., o reino do norte deixa de existir, o rei da Assíria destrói o reino do norte, miscigena o reino do norte, é aí que surgem os samaritanos, fica apenas o reino do sul, Judá, que é destruído no ano 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor pega os habitantes de Jerusalém, de todas aquelas províncias, e levam todos esses habitantes para a Babilônia. Lá eles ficam 70 anos. Então, esse período chamado exílio babilônico, ele está ali no final do segundo livro dos reis. Aí nós entramos no primeiro livro das crônicas e no segundo livro das crônicas. O primeiro livro das crônicas é aquele livro que será escrito com a finalidade de contar para aquela nova geração de judeus que surgiu na Babilônia a sua história, as suas raízes. Então, o primeiro livro das crônicas e o segundo livro das crônicas são os livros responsáveis por ensinar ao povo as suas origens. É por isso que nos 9 primeiros capítulos do primeiro livro das crônicas, nós vamos ver genealogias, cada judeu entendendo a sua linhagem, a qual família pertencia. Esdras escreve a partir de Adão, conta a genealogia, como foi que tudo começou lá em Adão, e aí Esdras começa a recontar a história do povo a partir do reinado do rei Davi. É muito importante isso, porque parece que primeiro e segundo crônicas e primeiro e segundo reis são muito idênticos, mas é porque primeiro e segundo reis foi escrito antes do exílio babilônico. Primeiro e segundo crônicas foi escrito depois do exílio babilônico, certo?
Depois nós vamos ter o livro de Esdras e o livro de Neemias, que são dois personagens históricos muito importantes para a reconstrução da história de Israel. Eles são os responsáveis por voltarem da Babilônia com o povo, que agora já não era mais o reino babilônico, mas já era o reino persa, porque a Pérsia suplantou a Babilônia. E Esdras e Neemias são os responsáveis por retornarem com o povo para recomeçarem a história de Israel depois do cativeiro babilônico, certo? Depois nós teremos o livro de Esther, e aqui vai uma curiosidade no livro de Esther: você não encontrará a palavra Deus no livro de Esther. Não se fala de Deus no livro de Esther, mas é impressionante a ação de Deus no livro de Esther. Muito importante, porque Esther é aquela rainha que já está no período persa e ela se tornará a responsável pela libertação do povo de Israel, porque muitos ficaram na Babilônia, nem todos voltaram para a Palestina, e ela será usada por Deus para promover a libertação do povo por conta de uma armadilha criada por um homem chamado Amã. Tudo certo? Entramos nos livros poéticos. O primeiro livro, Jó, um patriarca que viveu mais ou menos na época de Abraão. Depois nós teremos o livro de Salmos, 150 salmos, que na verdade são músicas, são louvores, são cânticos que foram criados pelos seus autores em determinados momentos da vida. Não foram todos escritos por Davi. Nós vamos ter salmos de Asaf, nós vamos ter salmos de Moisés, de Salomão, de Davi, homens que comporam músicas em torno de situações experienciais que tiveram com Deus, certo? Depois nós teremos os 3 livros de Salomão, sendo, primeiro deles, não necessariamente nessa ordem, não é assim que está na sua Bíblia, mas o primeiro livro que Salomão escreve, muito provavelmente, foi Cântico dos Cânticos. São aqueles livros que Salomão compôs, que ele chamou de cânticos, e um total de 1005. Ele pega os melhores cânticos, agrupa esses cânticos como se fosse uma declaração de amor para uma mulher chamada aqui, não pelo seu nome, mas pela sua nacionalidade, Sulamita. Ele estava apaixonado por ela e ele pega o melhor dos seus cânticos e compõe um cântico que é chamado de o Cântico dos Cânticos. É o período da jovialidade de Salomão. Depois nós vamos ter a fase adulta de Salomão, quando Salomão começa a fazer observações do cotidiano das pessoas e extrair informações acerca dessas observações que ele teve. É o livro de Provérbios, é o livro da sabedoria, é o livro da maturidade de Salomão. E depois nós teremos o livro de Eclesiastes, que é o livro da velhice de Salomão. É quando Salomão olha para trás e ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, eu vivi tudo, eu experimentei tudo e eu descobri uma coisa: tudo é vaidade. Então esses são os livros poéticos da nossa Bíblia. E chegamos então aos livros proféticos. Como eu disse para você, eles estão subdivididos em 3 categorias. Nós vamos ter os livros proféticos que foram profetizados antes do exílio, que são aqueles livros profetizados antes do exílio babilônico, são os chamados profetas pré-exílicos, são eles Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. Esses profetas profetizaram antes do exílio babilônico. Nós temos um profeta que participou dos 2 momentos, tanto do momento pré-exílico quanto do momento exílico, que foi Jeremias. Jeremias, ele experimentou, ainda que por pouco tempo, esse momento de exílio. Porque quando ele profetiza, avisando que Babilônia viria e escravizaria os judeus, ele foi poupado pelo rei Nabucodonosor e ele vivenciou esse momento inicial do exílio. E nós vamos ter também mais 2 categorias: os profetas exílicos, que são aqueles profetas que pregaram na Babilônia, os profetas que pregaram
durante o exílio babilônico, Daniel, Ezequiel e Obadias, e os profetas que pregaram depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. É muito importante que nós tenhamos essas informações, porque isso nos ajuda a entender a unidade da Bíblia. Então, recapitulando, o Antigo Testamento ele está subdividido da seguinte maneira: Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois nós vamos ter os livros históricos, correto? Que são aqueles livros que contam a história de Israel a partir da posse da Terra Prometida, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós vamos ter os livros poéticos, que são aqueles livros escritos em forma de poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E nós vamos ter então os livros proféticos, pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Certo? Eu repito algo que eu disse para você logo no início da aula. Não estão esses livros agrupados em forma cronológica. Eles estão agrupados por categorias. Ok? É muito importante que você saiba isso, porque há uma mistura, os profetas estão misturados. Não tem uma cronologia fixa. Agora, se você quiser adquirir a Bíblia em ordem cronológica, você pode comprar e te ajudará a entender a ordem dos acontecimentos. Não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Novo Testamento que será o assunto da nossa próxima aula, no próximo domingo. Eu convido você a participar conosco, porque será muito importante, não só para você, meu irmão, que está participando conosco agora dessa pequena aula informativa acerca da Bíblia, mas também para aqueles que querem se tornar membros da igreja. Eu tenho recebido pedidos de pessoas me perguntando, me pedindo informações sobre como se tornarem membros da igreja. E eu disse que elas precisam participar da classe. Uma vez que nós estamos impedidos de nos reunir por enquanto, eu gostaria que você, meu querido irmão ou irmã que está assistindo essa aula, não perdesse nenhuma dessas aulas, porque no final nós vamos elaborar um questionário, vamos entregar para você, para que você possa responder e nós saberemos se você realmente participou das aulas, uma vez que essas aulas elas acontecem aí na sua casa através desse canal. Ok, meu irmão? Eu não sei se você tem alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, pode me mandar pelo Zap. Eu vou ter o maior prazer em responder você. Mas esse é o Antigo Testamento. Na semana que vem, querendo Deus, nós vamos meditar sobre o Novo Testamento e eu vou contar para você um pouco da história para que você saiba como foi que esse livro chegou até nossas mãos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu nesses minutos de aprendermos acerca da sua palavra, entendermos a construção da sua palavra. É muito importante para nós que nós possamos receber essas informações para que estejamos sempre preparados, caso alguém nos interpele e peça a razão da esperança que há em nós. Fortalece a fé da sua igreja e permita que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor sejam dadas toda a honra e toda a glória, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos agora louvar o Senhor. Eu quero te convidar a louvar o Senhor comigo nesse momento. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Eu quero dizer para você uma coisa. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, e nós veremos isso agora, meditando aqui no texto de Gênesis, no capítulo 18.
Vamos louvar o Senhor nesse momento? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Novamente. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, e eu quero meditar com você sobre algo que está acontecendo aqui, muito importante, e eu queria pensar com você acerca de alguns pontos aqui nesse texto. Gênesis capítulo 18, de 1 a 33, é um texto um pouco longo, então se você puder deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos pensar em alguns versículos. Eu sei que você já conhece essa história, um episódio na vida de Abraão, muito importante. Nós temos aqui algumas informações que nos levarão a algumas lições,
alguns aprendizados muito importantes. Eu gostaria de, então, contextualizar você para que você pudesse se inteirar do que está acontecendo aqui. Nós temos aqui, logo no início do capítulo, uma informação muito importante que eu julgo ser necessária para que possamos compreender outras partes desse bloco. Todos nós sabemos que Deus havia chamado Abraão e feito uma promessa a Abraão. Deus havia dito a Abraão que ele deveria deixar a sua terra, a terra da sua parentela, inclusive deixar os seus parentes e ir para a terra que ele mostraria a Abraão. Aquela terra seria dada em possessão aos descendentes de Abraão. Abraão teria filhos, e esses filhos teriam outros filhos, e assim uma grande nação surgiria a partir de Abraão, e aquela terra, a terra de Canaã, seria dada em possessão a Abraão. O fato é, interessante, que Sara, a esposa de Abraão, era estéril, ela não podia ter filhos. Deus fez uma promessa de algo que, humanamente falando, era impossível. Pois bem, nesse texto de Gênesis capítulo 18, se passaram 24 anos da promessa de Deus. 24 longos anos. E Abraão ainda não tinha um filho com Sara. Ele tinha Ismael, que foi dado a ele por Agar, que era uma escrava de Sara, mas a herança, ou seja, a linhagem de Abraão não viria de Ismael, e sim de um filho que ele teria com Sara. E aqui se passam 24 anos dessa promessa. E eu quero que você preste atenção em algo que está acontecendo aqui no versículo 1, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, nos diz o seguinte: depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Não despreze isso, no maior calor do dia. Meus queridos, nós estamos falando aqui de uma temperatura que beira os 50 graus. Não é exagero dizer que no deserto, naquela região árida do planeta, temperaturas ao meio-dia chegam a quase 50 graus. Não é brincadeira. Então, o que é que Abraão está fazendo fora da tenda? Sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Sabe o que veio ao meu coração? Eu confesso para você que eu não vi essa informação em nenhum dos meus comentários. Mas certa vez eu vi uma pessoa falar acerca desse texto e ela fez uma observação muito importante que eu compartilho. Abraão não estava fora da tenda no maior calor do dia à toa, simplesmente para contemplar a paisagem. Alguma coisa estava acontecendo. Muito provavelmente, e aqui eu quero pedir a sua permissão para apresentar a você uma dedução minha, uma impressão minha, muito provavelmente alguma coisa estava acontecendo entre ele e Sara. Eu acredito que talvez Abraão estava sendo dominado por um sentimento de incredulidade. Talvez Sara estivesse cobrando de Abraão algum tipo de posicionamento. Ela já havia feito isso antes. Talvez ela estava tentando argumentar com Abraão. Não é difícil imaginar que alguma coisa estivesse acontecendo naquele momento na vida de Abraão. E é interessante que foi exatamente nesse momento que o Senhor aparece com 2 anjos. Veja só o que nos diz o versículo de número 2. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé na sua frente. Ou seja, no maior calor do dia, provavelmente vivenciando uma situação difícil, um problema. Isso pode ser a explicação
da razão dele estar fora da tenda, no maior calor do dia, 3 homens aparecem à sua frente, e quando ele os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: meu senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas diante de teu servo. Perdão, adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água para que eles pudessem se lavar. Estamos falando de uma região muito empoeirada, muito cheia de poeira. Lavai os pés. Isso era o que se esperava de alguém que recebia visitas. Providenciar água para que eles pudessem lavar os pés e descansar debaixo dessa árvore. Abraão era hospitaleiro, era um homem extremamente fino, educado, um homem de coração muito grande, e ele queria dar àqueles forasteiros um pouco dos seus serviços para tornar a viagem deles um pouco menos cansativa. Então, o que me chama a atenção aqui, primeiramente, é que no maior calor do dia da vida de Abraão, o Senhor aparece. Aqui, durante a leitura do texto, você perceberá que um desses homens é o próprio Deus, naquilo que nós chamamos de teofania, que é o aparecimento de Deus em forma humana no Antigo Testamento. Aqui o próprio Deus assumiu uma forma humana. Os outros 2 homens também são anjos que assumiram uma forma corpórea, e eles estavam ali com uma missão. Mas o que me chama a atenção, e aqui eu já quero extrair algumas lições, é que quando Abraão mais precisou do Senhor, o Senhor estava lá. No maior calor do dia da vida de Abraão, o Senhor estava lá. Todos nós estamos sujeitos a ter os nossos momentos de dificuldade. Toda nossa vida, ela caminha tendo adiante de si alguns percalços. Talvez você esteja agora, você que está aqui nos vendo nessa televisão ou nesse computador, talvez você esteja agora no maior calor do dia da sua vida. E é uma pena que eu não possa estar aí com você. Existem momentos na nossa vida quando nós estamos no maior calor do dia e o pastor não estará lá, os pais não estarão lá, talvez os amigos não estarão lá, mas eu quero que você saiba que Deus estará lá. Quando Abraão mais precisava do Senhor, permita-me entender isso aqui, a partir do versículo 1, o Senhor apareceu para Abraão. E nada me tira do coração que o problema que Abraão estava enfrentando aqui, nesse momento, dizia respeito a essa promessa que o Senhor havia feito e não havia cumprido. Eu repito, 24 anos haviam se passado desde que o Senhor havia feito a promessa para Abraão. 24 anos. E até aquele momento, a promessa não tinha sido cumprida. Até aquele momento, a promessa não tinha sido cumprida. Não é? E nada me tira do coração que o problema de Abraão estava relacionado a essa promessa não cumprida. Muito provavelmente, talvez Sara estava lançando no rosto de Abraão o fato de ter abandonado tudo por uma promessa que não se cumpria. E ali estava o Senhor para reiterar a sua promessa. Você pode ver aqui nos versículos 3 até os versículos 8, Abraão providencia alimento, Abraão providencia comida, Abraão providencia água para eles lavarem os pés, eles estão agora sentados, Abraão está servindo aqueles homens, mas no versículo 9, veja só, os homens perguntaram: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está ali na tenda. Meus irmãos, eu tenho no meu coração que alguma coisa estava acontecendo entre Abraão e Sara. Havia um problema estabelecido naquele casamento, naquele casal. E esse problema dizia respeito à promessa não cumprida ainda, porque Deus tem o seu tempo, Deus não se vê obrigado a respeitar a minha cronologia,
Deus está fora do Cronos, do tempo cronológico. Deus está numa outra esfera de tempo e Deus ainda lida conosco através de sua soberania. Não é porque Deus me deu uma promessa hoje que ela se cumprirá amanhã. Ela se cumprirá no tempo de Deus. Então Deus havia prometido, eu vou te dar um filho, mas ele não disse quando. Então Deus estava rigorosamente dentro do seu tempo. Então a prova disso, e aqui eu quero que você avalie comigo essa possibilidade, a prova está aqui. Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, está ali na tenda. Agora preste atenção no versículo 10. Um deles lhe disse, certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. É por isso que eu digo que 24 anos haviam se passado. Porque quando Abraão e Sara vão ter o Isaac, quando Abraão tem Isaac, ele está com 100 anos. E quando Deus o chamou, ele estava com 75 anos. Então, 25 anos até o nascimento de Isaac. Aqui, o homem diz que ano que vem voltarei a ti, e Sara terá um filho. Ano que vem. Então, muito provavelmente, lá se vão 24 anos. E o Senhor aborda justamente a promessa. É por isso que eu digo para você que havia um problema sendo estabelecido ali. Talvez Sara estava incrédula, Sara estava indignada, talvez Sara estava cobrando de Abraão algum tipo de posição, talvez Sara, se você me permite, até tinha sugerido para Abraão, vamos voltar para a nossa terra, porque essa promessa não vai se cumprir. Meu querido irmão, eu creio naquilo que Deus diz. E se Deus diz na sua palavra que vai realizar algo, ele irá realizar. Não necessariamente no meu tempo, mas no tempo dele. O que ele espera de mim é a fé, é o crer, é o esperar, a despeito do tempo, a despeito das situações que acontecem, que querem tirar de mim a minha fé. Então aqueles homens, um deles diz, eu virei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Versículo 11 diz, Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Ou seja, a situação de Sara era a pior possível. Quando Sara ouviu o homem reiterar a promessa, o Senhor, no caso, reiterar a sua promessa de que Sara teria um filho, ela ri. Veja só o versículo 12. E Sara riu consigo, dizendo, terei ainda prazer, depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho? O riso da incredulidade. Ah, pastor, mas não há possibilidade dela ter dado, não é, essa risada de alegria de receber novamente a promessa? Não, tanto é que ela foi repreendida. Veja só, versículo 13 e 14. E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu e disse, será verdade que eu já idosa darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Foi uma repreensão do Senhor. Sara foi incrédula e ela riu. E não é à toa que o nome do seu filho e do filho de Abraão se chama Isaque. Isaque significa riso. Eu fico imaginando que todas as vezes que Sara chamava Isaque, ela se lembrava da sua incredulidade e do fato de ter dado aquela risada proveniente da sua falta de fé. Meu querido irmão, essa primeira parte dessa história me ensina que eu devo crer em Deus a despeito de tudo e de todos. Eu não sei quanto tempo você tem esperado pelo cumprimento de uma promessa que você tomou conhecimento na palavra de Deus. Eu não sei se você está vivendo o maior calor do dia na sua vida, mas eu sei de uma coisa, o Senhor está com você. E o Senhor não é como os homens que prometem e não cumprem. A questão é que muitas vezes nós não sabemos esperar. Nós queremos tudo para ontem. Queremos tudo de Deus agora. Eu quero a minha promessa agora.
Alguns chegam a exigir de Deus o cumprimento da sua promessa, porque eles querem a promessa agora. Outros entendem que Deus só faz promessas relacionadas à questão financeira. Eu quero dizer para você uma coisa, a Bíblia é um livro de promessas. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e muitas ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir. Porque o nosso Deus não obedece ao nosso tempo e Ele não se submete aos meus caprichos. Ele é Deus. 24 anos haviam se passado. Abraão estava no maior calor do dia. Abraão estava enfrentando uma grande dificuldade, muito provavelmente. E Deus estava lá para reforçar a sua promessa. Ele estava lá dizendo, escute Abraão, existe alguma coisa impossível para mim? Eu sei o que estou fazendo. Eu estou no controle de tudo. Eu sei o que eu prometi. Eu não me esqueci de você. Eu sei que são 24 anos. Eu sei que o tempo já se passou há muito da promessa que eu lhe fiz. E até agora eu não cumpri a minha promessa, mas eu estou no controle e eu sei exatamente o tempo, a hora, o momento de agir. Meu querido irmão, espere em Deus. Espere em Deus. Espere pelas promessas do Senhor. Espere no Senhor. E Ele mostrará para você o quão fiel Ele é. Pois bem, aqueles homens estavam ali e eles tinham uma missão. Eles iriam até Sodoma e Gomorra para destruírem Sodoma e Gomorra. Nesse transcurso para Sodoma e Gomorra, o Senhor fica e ele vai conversar com Abraão. Aqui eu quero que você veja comigo os versículos 17 a 22. Haverá ali um diálogo entre Abraão e o Senhor, porque Abraão, ele toma conhecimento das intenções do Senhor. Aqui nos versículos 17 até os versículos 19, a palavra de Deus nos diz assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma grande nação e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Deus, então, a partir do versículo 20, ele vai expor para Abraão o que ele vai fazer. O versículo 20 diz assim, o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito, descerei agora, preste atenção nisso, e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Meu querido, minha querida, aqui nós temos algumas coisas muito importantes que eu preciso falar para você. O Senhor aqui me mostra duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós estamos diante de uma teofania, como eu disse. E o Senhor, ele se manifesta em forma humana. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo e ele se tornou um homem, aquilo foi uma humilhação. Porque Deus se tornar um homem é uma humilhação para Deus. Aqui nós estamos vendo o Senhor se tornando um homem. E como homem, ele se limita. Ele se sujeita às nossas limitações. Então não é estranho quando nós lemos o versículo de número 21. Descerei e agora verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Parece que o Senhor não sabia. É claro que Deus sabia. É claro que o Senhor, como rei transcendente, como Deus, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus é onisciente. Não há nada que aconteça de forma oculta perante ele. O Salmo 139 vai dizer isso, não é? O Salmo 139 vai dizer que o Senhor sonda os nossos corações. Não há nada que você possa esconder dele. Mas aqui não se esqueça que o Senhor assumiu a forma humana.
ele se humilhou e ele se sujeitou a ser limitado como um homem. Nem Abraão sabia o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Deus aqui, como homem, se limita a não saber. Embora, como Deus, ele tenha as suas informações, clamores chegaram diante de Deus, e para mim esses clamores vieram de Ló, que habitava em Sodoma e era um homem justo, que afligia sua alma com os pecados de Sodoma. Então agora, como homem, o Senhor se humilha. Na verdade, isso aqui faz parte da misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso, e para que eu possa ter algum tipo de compreensão acerca dele, ele se rebaixa, ele facilita as coisas para nós. É aquilo que a teologia vai chamar de antropopatismo. O que é isso? É Deus agindo como um homem. É Deus assumindo características humanas. Lembra quando a Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem? Lembra? Pois é, esse arrependimento de Deus aí, é claro que Deus não se arrepende, mas Deus está facilitando as coisas para nós, para que nós possamos ter um entendimento. Aqui Deus está agindo com misericórdia, ele está permitindo que nós tenhamos uma compreensão acerca do que se passa no seu coração. Aqui Deus, como homem, ele está se sujeitando, ele está limitando. E isso é misericórdia, irmãos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia até nisso. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma demonstração, é uma característica dessa misericórdia de Deus para conosco. Aqui nós vamos ter informações de Deus que preenchem o nosso coração e são suficientes para alimentar a nossa fé. Agora, todos nós sabemos que Deus, ele é incognoscível, Deus é incompreensível, Deus está além dos limites da minha mente, mas aqui ele facilita as coisas para nós. Aqui nós vemos que Deus, ele se limita a não saber, na conjuntura na qual ele estava, como homem que ele era. Ele não sabe o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Como Deus, ele sabe. Agora, como homem, não. Ele vai lá para averiguar. Ele vai lá para ver. Olha que coisa linda, gente. Aqui nós já temos um nuance do que aconteceria com o Senhor Jesus, pelo menos 2000 anos depois, quando o Senhor Jesus viria para estar conosco de forma definitiva. Quando o Senhor Jesus viria, ele seria um bebezinho, depois um menininho, uma criança, um adolescente, um jovem, um homem adulto, assumiria seu ministério público, ficaria conosco 3 anos, seria elevado ao céu e está presente conosco de forma definitiva, espiritualmente, embora ele seja homem, ele tenha diante de Deus, mantenha o seu corpo humano como ele teve aqui na Terra, mas esse é assunto para outra mensagem. O que eu quero dizer para você é que aqui nós temos um nuance do que aconteceria 2000 anos depois, quando Deus viria na forma humana, o Emanuel, o Deus conosco, ele se humilharia, está lá em Filipenses capítulo 2, e ele assumiria as nossas culpas e morreria na cruz por nós. Mas aqui Deus está nesse mundo em forma humana, e haverá outros momentos na história da revelação, e ele está indo para Sodoma para testificar, para ver se o que está chegando diante dele como Deus transcendente é o que de fato ele iria conhecer como Deus limitado pelo corpo humano, pela humanidade dos homens. Isso é maravilhoso. Uma outra coisa que eu quero que você aprenda aqui é que o Senhor não executa o seu juízo imediatamente. Olha só o que Deus diz no versículo de número 21. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Veja só que coisa maravilhosa. O Senhor não precipita o seu juízo. O nosso Deus é um Deus paciente, um Deus longânimo. E ele vai lá em Sodoma para ver se o que está acontecendo lá é de fato aquilo que está chegando diante dele. Sabe o que o Senhor me ensina aqui? O Senhor me ensina, querido, que eu preciso ser reservado, eu preciso ouvir primeiro, eu preciso atestar primeiro, antes de estabelecer os meus juízos de valor. O que acontece conosco? Você concorda comigo que na maioria das vezes nós nos precipitamos, nós julgamos antes da hora, nós
falamos antes da hora, nós deduzimos as coisas e ouvimos uma história e a partir daquele momento que nós ouvimos, nós já classificamos A, B ou C, nós somos precipitados, nós erramos muito por conta disso. Aqui o Senhor está dizendo, eu descerei agora e verei se tudo que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Querido irmão, querida irmã, vamos ser pessoas que investigam mais, vamos ter mais certezas na nossa vida, vamos esperar o calor da situação passar, vamos esperar aquela poeira baixar, vamos ter paciência, vamos esperar o momento certo para falar, vamos orar primeiro, vamos conversar com Deus, vamos perguntar para Deus se as coisas são de fato daquela maneira, vamos nos inteirar primeiro acerca das situações antes de darmos o nosso veredito. Erraremos menos se fizermos isso. O Senhor me ensina essas duas questões aqui. E por fim, dos versículos 23 a 33, nós vamos ver agora Abraão intercedendo pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Se você voltar comigo algumas páginas no capítulo 14 de Gênesis, você verá, no capítulo 14, você verá que Abraão, ele vai salvar os habitantes de Sodoma e Gomorra. Havia acontecido uma guerra naquela região de 5 reis contra 4 reis, e os habitantes de Sodoma e Gomorra foram levados cativos. Abraão então reuniu 318 homens na sua casa, e eles então vão contra aqueles reis, eles vencem aqueles reis, eles vencem aquela batalha, e ele consegue trazer Ló de volta juntamente com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Eu tenho no meu coração que Abraão tinha um sentimento sincero por aqueles habitantes, principalmente por Ló, que habitava justamente em Sodoma. E quando Abraão fica sabendo, o Senhor revela a Abraão o que ele vai fazer, não é? Abraão, como esse amigo de Deus, aquele que nutria uma intimidade com Deus, ele fica sabendo dos propósitos de Deus. Ele então começa a interceder à maneira oriental. Se você já leu esse texto, você poderia perguntar assim, por que Abraão não foi direto ao assunto? Porque não era assim que um oriental fazia. O oriental, ele ia cavando aos poucos, ele ia argumentando aos poucos até chegar no ponto que ele queria. Então Abraão diz assim, matarás o justo com o ímpio, não é? No versículo 24, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. Abraão começa com 50. Abraão começa com 50 e ele vai terminar em 10. Ele vai conversando, argumentando, questionando o Senhor até chegar em 10 justos. E o Senhor vai dizer lá no versículo 32, não se ire o Senhor, pois falarei só mais essa vez. E se acharem ali 10, o Senhor concordou, não o destruirei por causa dos 10. Então Abraão estava intercedendo pelos habitantes de Sodoma e principalmente intercedendo por Ló. Senhor, meu sobrinho está lá. O Senhor vai destruir os ímpios junto com os justos? E se tiver 10? E se houver 10 justos na cidade? O Senhor vai destruir todos por conta da impiedade? E Deus diz, não, se tiver 10 eu não destruo. Mas o Senhor destruiu. Então isso mostra que não havia nem 10 justos naquela cidade. Nem 10 justos. Nem 10 justos. O que eu quero dizer para você aqui é sobre essa questão da intercessão de Abraão. Irmãos, todos nós devemos ser intercessores. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos intercessores. Deus quer que nós intercedamos pela humanidade, intercedamos pelos amigos, pelos parentes, pelas pessoas que estão próximas a nós. Deus quer que nós intercedamos por elas. Mas para que a nossa intercessão tenha realmente validade diante de Deus, nós precisamos amar. Nenhuma intercessão tem valor se não tiver amor. Infelizmente hoje nós somos muitas vezes
interpelados por pessoas que nos pedem para orar por elas. E nós oramos. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: há amor na nossa intercessão? Estamos realmente preocupados com a condenação dos perdidos? Estamos realmente preocupados com o juízo de Deus que virá sobre a humanidade? Estamos realmente com o nosso coração cheio de amor? Estamos amando as pessoas? Estamos realmente dominados pelo amor quando nós intercedemos pelas pessoas? É por isso que Abraão intercedeu e o Senhor disse: Abraão, se tiver 10 justos na cidade, eu não vou destruir, porque Abraão intercedeu. Mas haviam sentimentos no coração de Abraão. Eu quero deixar com você esse texto de Gênesis capítulo 18 e quero que você entenda essas lições. No maior calor do dia, lembre-se, o Senhor estará lá com você. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que não tarda a sua promessa. Ele age dentro do seu tempo. Lembre-se, o Senhor, Ele quer que intercedamos. O Senhor quer que nós sejamos instrumentos de intercessão. Mas para que isso possa dar certo, para que isso possa ser eficaz, o amor precisa ser esse sentimento norteador da nossa intercessão. Fiquemos com essas lições da palavra de Deus. Com certeza cresceremos se colocarmos esses princípios em prática na nossa vida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi exposta, que foi lida e que foi estudada nessa manhã. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor seja sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Até hoje à noite.